Pesquisas mostram que mais de 70% das mulheres estão insatisfeitas no amor e que 78% dessas mulheres acreditam que precisam de um verdadeiro amor em suas vidas para serem felizes. A verdade é que poucas mulheres conhecem uma coisa chamada educação afetiva ou educação emocional. A educação afetiva ou emocional, ela deveria começar na infância, dentro da própria casa. Ela deveria aprender com sua mãe e suas avós a arte de amar, a arte de atrair para si um amor que correspondesse à sua essência, à sua natureza, à sua alma. Este conhecimento ele era entregue na antiga Índia. Hoje se perdeu, lamentavelmente. Muitos ciganos ainda têm alguns resquícios acerca desta cultura da educação para o amor. Se você se encontra hoje um caco emocional, eu quero compartilhar com você, à luz da terapia, do coaching emocional, onde está o problema e como solucioná-lo, a fim de você atrair um verdadeiro amor para a sua vida. Veja que esse vídeo ele não serve somente para mulheres, muito embora são as mais carentes desta educação emocional. Primeiramente, é importante conhecer que existem dois erros comuns ao se entrar num relacionamento. Não conhecer o que é o amor e não saber diferenciá-lo das ilusões, que não são poucas, que eu vou enumerá-las aqui, inclusive. E a outra situação é entrar num novo relacionamento baseado em experiências mal-sucedidas do passado, que eu chamo de a sombra do ex. Eu vou falar dessas duas causas principais de você ser infeliz no amor ou ter dificuldade de encontrar ou se estabelecer afetivamente com alguém. Os erros mais comuns estão diretamente relacionados à nossa dificuldade de discernir o que é o amor. Veja, e isto está baseado na educação, infelizmente, equivocada que nós recebemos de nossos pais. A mãe aprendeu errado com a avó, que também aprendeu de forma errada com a bisavó. Mas isto baseado em padrões de relacionamentos equivocados dentro do âmbito familiar. Veja, sua mãe não tem culpa de ter te educado de forma equivocada. Ela também não sabe o que é o amor verdadeiro. Então, há uma diferença. Primeiro, a primeira diferença está relacionada à segurança. A mulher busca segurança no relacionamento. É muito comum dentro de um clã familiar os pais orientarem suas filhas, em especial, a buscar esta segurança no homem. Isto está tão arraigado no inconsciente feminino que eventualmente não é nem necessário falar para a mulher que ela deve ir em busca desta segurança. Ela quase sempre busca no homem uma referência daquilo que pode lhe prover, de ser o provedor, de ser a sua retaguarda, de ser o seu porto seguro. E esta busca pelo porto seguro, ela se dá sob diversos aspectos: financeiro, de moradia, de segurança física, de recursos financeiros, aquele que pode me bancar. E aí você vê palavras como um bom partido. Isto é muito comum em algumas famílias.
como se isso fosse o mais importante, a vida de uma filha. Então a mãe às vezes educa a filha dentro desse caminho. Quando não, ela representa este exemplo, ou seja, ela está com o seu pai ou com algum companheiro que na verdade representaria isto, aquele que me dá segurança. Então a filha, ela vê, né, ela busca num homem este ideal. Outras questões estão ligadas ao medo de ficar sozinha, a necessidade de agradar terceiros, a idade está chegando, eu não me caso, eu não me relaciono com ninguém. Ou eventualmente você é uma adolescente, então as colegas, né, já são mulher e eu ainda sou virgem. Então você acaba se entregando facilmente para o primeiro que aparece, né, sem analisar os valores desta pessoa e sem perceber se isto constitui, na verdade, um relacionamento legítimo. Sem falar na cobrança dos pais, que em alguns casos, né, até dão um empurrãozinho, né, para que a menina, para que a mulher possa encontrar o seu caminho. E um erro muito comum é você idealizar um amor sem se dar conta da realidade. Então você encontra uma pessoa, né, que você idealiza como sendo uma boa pessoa, como sendo uma pessoa confiável, uma pessoa que lhe passa a impressão de segurança, uma pessoa que pode lhe prover um conforto, do seu ponto de vista financeiro, né? E você entra nesse relacionamento baseado nesta representação, nessa projeção que você fez do outro. Até que você descobre que, de fato, a realidade é diferente. Porque quando você inicia um relacionamento com alguém, é fundamental você entender que no início tudo são flores. Ninguém vende a imagem do que é na realidade, de seus desafios e de suas fraquezas. As pessoas, quando entram em relacionamento, elas se vestem bem, elas falam bem e elas querem passar uma boa impressão. Então é fundamental você ter aí o discernimento, a intuição, a percepção mais apurada acerca de com quem você está se relacionando, a fim de não se iludir e não se equivocar. Porque as dores decorrentes de um relacionamento mal sucedido são muitas. Vai desde a violência física, a violência verbal e emocional, e isto atinge profundamente na alma da mulher, que é um ser mais sensível. Um outro aspecto que você deve estar atento é quando você já está num relacionamento com um homem e ele passa a te manipular emocionalmente. Ele começa a criar mecanismos de dependência emocional. E um dos principais aspectos relacionados a isso é a mulher querer cumprir o papel de mãe na vida daquele homem que às vezes traz da sua infância uma carência afetiva de mãe. Então é fundamental saber diferenciar uma coisa da outra. Isto, quando não, a própria mulher entra nesse relacionamento carente do pai, busca nesse homem o ideal do pai, ou em alguns casos do pai que ela não teve, que ela idealizou nesse novo relacionamento. Uma coisa muito importante a levar em consideração é que quando você entra num relacionamento, quase sempre você está buscando o homem buscando o ideal da mãe numa mulher e a mulher buscando o ideal do pai num homem. E isso tem várias implicações. E quando você está entrando num novo relacionamento baseado nas experiências mal-sucedidas do passado, de um último relacionamento, ou de um primeiro, ou de vários relacionamentos, é fundamental entender a necessidade de se curar antes de entrar num novo relacionamento.
É importantíssimo isto, por quê? Porque quando você leva a sombra do ex para o novo relacionamento, né, as experiências mal-sucedidas, você tende a projetar de forma inconsciente e inconsequente neste novo relacionamento as dores que você carrega do relacionamento anterior. Entenda que nenhum homem veio como terapeuta, nenhum homem tem essa missão, né, de te curar ou de resolver seus problemas de relacionamentos passados. Então é fundamental que você primeiro se cure. Você está um caco, entenda que não é o momento ideal para você entrar num relacionamento. O segundo aspecto a ser considerado é a recuperação da sua voz interna. Essa voz interna, você a carrega desde a sua infância. Isso chama, a voz interna está relacionada à sua essência, à sua identidade, e aquela vozinha que diz: este é o cara ideal, sabe? E essa voz interna, eu não me refiro a conceitos, se o cara é bonito, se o cara é feio, se o cara tem dinheiro, se o cara não tem dinheiro, se ele vem de uma família nobre, não é nada disto. Se ele tem um padrão assim ou assado, se ele vai me atender nesta ou naquela necessidade, não é disto que eu estou falando. Esse é o cara, é aquela vozinha interna que diz: este é o cara que tem as características que podem realmente me ajudar a encontrar comigo mesmo, a exercer a minha identidade, a minha essência, a minha natureza. Como eu disse, o homem que você conhece, ele não é um substituto para o teu pai ou para o pai que você não teve. Assim como a mulher que o homem conhece, ela não é uma substituta para sua mãe ou a mãe idealizada. Então veja, o outro não é um mecanismo de satisfação de minhas carências, de minhas necessidades básicas, mas é apenas alguém que ressoa com a minha alma, com a minha essência, a fim de trilharmos um caminho juntos. E o terceiro que eu tenho a compartilhar com você é a necessidade de desenvolver essa inteligência emocional, de aprender a ouvir essa voz interior, sabe? De conhecer quem você é e qual o perfil psicológico que se relaciona com a sua natureza. Para finalizar, eu quero compartilhar com você uma coisa muito interessante. Nós atraímos aquilo que nós vibramos. Se você pensa, idealiza alguém, mas sente no fundo que você não é merecedora, ou que você ainda carrega a culpa de um relacionamento anterior, ou que você tem medos, abandono, rejeição, culpa, ou em alguns casos, você até chegou a um ponto em que você até se esquece de quem você é. É fundamental você primeiramente curar-se. Por quê? Porque você acaba atraindo pessoas que ressoam nesta mesma frequência, nesta mesma vibe emocional. E por último, eu quero que você entenda que a primeira pessoa com quem você deve aprender a se relacionar é consigo mesmo. Se conhecer, se fortalecer. A partir de então, você está preparado para entrar num relacionamento num nível mais elevado. Você não vai ficar nem dizendo para todo mundo antes só do que mal acompanhado, quando no fundo você gostaria de se relacionar com alguém, como também não vai ficar aí igual alça de caixão, onde todo mundo vem e põe a mão, correto? Então aprenda a se amar, aprenda a se respeitar, aprenda a se valorizar, ok? Espero que tenha sido uma contribuição. Gratidão.